Na tela branca ao centro, o título em braille e em letras pretas pisca: Um novo olhar. Olá, eu sou a Bruna Burkhardt, eu sou atriz, arte educadora e especialista em acessibilidade cultural. Eu estou num ambiente que é um quarto, atrás de mim tem algumas mandalas, uma parede branca, eu tenho pele branca, um cabelo loiro, encaracolado na altura dos ombros, tá? Tenho traços finos e estou usando uma camiseta amarela. Bom, eu estou atendendo a um pedido, um convite, para contar um pouco do meu trabalho, já que estamos falando sobre acessibilidade cultural, e a acessibilidade cultural tem incorporado cada vez mais a essência do meu trabalho e da minha vida. Em 2015, eu consegui, através de um edital público nacional, ingressar no curso de acessibilidade cultural na UFRJ, do qual a Patrícia Dornelles era coordenadora, e eu ganhei uma bolsa de estudos como representante dos pontos de cultura do estado de São Paulo. Bom, até então o meu contato com acessibilidade ele era muito pouco, eu não entendia quase nada, falava as palavras, os termos completamente errados, mas tinha vontade, trabalhava num ponto de cultura, tinha um trabalho já grande em relação à democratização da cultura. E ingressei no curso e fui aos poucos me aproximando dessa área, me aproximando tanto, que acabei até me tornando uma artista, o que eu não era ainda, eu era uma produtora cultural. Mas eu comecei a ver tanto a necessidade de me aproximar da acessibilidade cultural que eu achei que eu precisava fazer isso do lado de lá, né? Transpor esse limite. E acabei atuando, eu digo que a acessibilidade me transformou artista. Porque eu comecei a desenvolver um projeto, na época no Ponto de Cultura, que era um projeto de teatro com as crianças com deficiência da comunidade, um projeto que já acontecia com as crianças de forma geral, mas eu idealizei um projeto que aproximasse, né, que proporcionasse a inclusão. E aí eu comecei a perceber que a base artística me fazia falta. Então, comecei a trabalhar inicialmente com as crianças, depois eu já fazia parte, já como produtora de um grupo de teatro chamado Ciclistas Bonequeiros, e aí junto com os Ciclistas Bonequeiros, que compraram, né, o Gustavo que comprou essa ideia comigo, essa ideia maluca de acessibilidade, de fazer processos de acessibilidade dentro do teatro. A primeira coisa que nós fizemos foi uma contação de histórias que se chama Histórias Gregas em Sinais e Imagens. No começo era em português e libras, mas a gente começou a perceber que a história não era só feita através da libras. A gente usava muito as imagens, muito o nosso corpo para contar essa história. E foi um processo incrível, porque foi um processo que a gente pôde pensar desde o início como seria contar uma história para crianças surdas e ouvintes ao mesmo tempo. Eu sempre digo que os nossos processos são processos de acessibilidade. A gente tem pensado, depois de então a gente tem criado outras atividades, porque a acessibilidade está no nosso intuito. Claro que essa é a nossa pesquisa, essa é a minha pesquisa, a pesquisa do grupo, e não é uma pesquisa. E eu sempre digo que os grupos de teatro, a arte em geral, ela precisa preservar a sua própria pesquisa. Então, a minha bandeira é que as pessoas pensem nas pessoas com deficiência como plateia. Então, a partir do momento que a minha obra foi feita, como que eu vou fazer com que mais pessoas vejam e que as pessoas com deficiência vejam? No nosso caso, a gente pensa nisso como essência, né? Então, o primeiro pensamento foi nessa contação de histórias, que foi um pensamento desde o início, pensando que as crianças que assistirem a peça e que forem surdas vão ter um protagonista, uma pessoa que está contando a história para elas, que é o meu colega. E as pessoas que estão vendo a peça
que são ouvintes estão vendo através da palavra dita. Então, eu sou a contadora de histórias. A gente tentou fazer o máximo do bilinguismo mesmo, e eu acredito que o resultado tenha sido muito legal. A gente conseguiu, né, de uma forma muito bacana, levar essa contação já a alguns SESCs, algumas instituições, e o retorno é sempre muito positivo, porque a gente ensina Libras, por exemplo, no processo, a gente ensina o que é a Libras, durante a apresentação, né? A gente ensina o que é a Libras, a gente ensina para as crianças, né? Que a Libras é um idioma, porque parecem coisas que são ainda muito distantes do público em geral, né? Infelizmente. E é esse paradigma que a gente quer quebrar. Junto da acessibilidade nessa história, a gente começou a pensar lá nos Ciclistas Bonequeiros como que a acessibilidade poderia acontecer já no repertório. Então a gente vem vindo aí num processo de adaptação do repertório. Os Ciclistas Bonequeiros existe há mais ou menos 8 anos e ele surgiu de um outro grupo que é a Cia Catraca do Riso, que eu integrei o ano passado como atriz, mas também como produtora. A gente conseguiu viabilizar apresentações acessíveis. E foi uma coisa incrível, porque nós conseguimos realizar uma apresentação acessível numa galeria, praticamente no meio da rua. A gente conseguiu fazer que a apresentação num espaço aberto fosse uma apresentação com Libras e audiodescrição. A audiodescrição foi um processo muito legal, foi um processo muito difícil e uma ideia assim meio maluca comprada. Eu tenho até que agradecer a Lívia Mota, que foi nossa parceira nesse processo, do pessoal do Ver com Palavras, que até ensinaram muito pra gente. A gente tinha vontade de fazer essa apresentação, porque era uma apresentação circense. E o circo, ele tem elementos visuais riquíssimos. E ele é a tradição, né? Falar sobre circo é falar sobre tradição. E a gente pensava muito isso. Como as pessoas com deficiência visual eram excluídas de uma coisa que faz tão parte, né, da construção da nossa arte, da arte milenar. Então, a Lívia Mota entendeu isso, ela comprou com a gente essa ideia maluca de fazer audiodescrição de circo, então audiodescrever acrobacias, músicas, tantos elementos do vestuário. Então, ela desenvolveu pra gente um roteiro que é um roteiro impecável, mas também com todo o processo para viabilizar a vinda dessas pessoas com deficiência visual. Então, foi colocado não só no local, né, as cadeiras, adaptado, obviamente, uma cabine menor para que pudesse ser levada para esse ambiente, mas também foi estipulado um local de encontro próximo de um metrô. Então, e aí foi muito bacana porque no final da peça, as pessoas com deficiência visual, acho que tinham mais ou menos umas 12 pessoas, foram até a nossa lona, né? No circo nós não temos o palco, nós temos a lona, e conheceram pelo tato cada um dos personagens. Então elas puderam sentir o nosso figurino mambembe, que é tão cheio de elementos, e elas puderam também conhecer um pouco do nosso cenário, né? A gente fazia, era uma peça de metalinguagem, então se referia muito ao cenário. Então elas puderam tocar o cenário, tocar o nome do circo. Foi muito bacana. Então, esse processo de poder adaptar um repertório e recriar, né, foi um processo muito bom, que tem sido pra gente um processo de crescimento e que resultou também numa peça que nós temos tocado agora, que se chama A Princesa que Não Sabia as Palavras, que foi contemplada pelo PROAC, que é o sistema de incentivo pelo ICMS aqui no estado de São Paulo, pelo PROAC Primeiras Obras, e nós estamos criando uma peça que fala sobre uma princesa surda e que lida com essa questão da ignorância da surdez, né? Que é muito comum as pessoas com deficiência auditiva descobrirem a surdez tardia, né? Tardiamente. Então, e aí também a gente tem que trabalhar desde o início, desde o começo do texto, desde o começo de todas as propostas, toda a questão da acessibilidade, para que ela se aproxime mais
o máximo possível de um processo acessível. Então, essa é a nossa última concretização, é o que a gente tem trabalhado nesse processo. Isso só foi possível por conta da minha vivência lá na especialização, onde a gente teve contato, eu tive contato, os meus colegas, com tudo que existe de acessibilidade no Brasil. Então, eu acho que esse conhecimento, né? Quando a gente tem um conhecimento sobre as possibilidades de acessibilidade, claro que lá eu vivenciei essas possibilidades de coisas que não se encaixam com quem eu sou, com o tipo de trabalho que eu faço, mas o fato de eu aprender que existe esse leque imenso de possibilidade e que eu posso trabalhar adaptando o meu repertório e que eu posso atingir pessoas cada vez mais, eu acho que é o que faz a gente querer continuar trabalhando, o que faz a gente querer continuar aprendendo. Eu me sinto ainda muito nessa fase de aprendizagem, embora eu tenha procurado, depois da especialização, vários outros cursos, várias outras atividades, é na prática que eu tô aprendendo mesmo. Então, eu sempre acreditei muito no poder do teatro. Eu trabalho com produção cultural há quase 10 anos e eu acredito de verdade que o teatro cura, que o teatro salva. E então, quando eu posso transformar esse ambiente de cura em um ambiente acessível, em um ambiente acolhedor a pessoas com deficiência, a pessoas que estão há centenas de anos excluídas da sociedade, sem palavras para dizer o quanto isso é incrível. Bom, eu agradeço o convite de poder falar um pouco sobre esse processo, sobre o meu processo como atriz, como eu tenho me descoberto, como a acessibilidade fez com que eu me descobrisse atriz, como que eu me descobrisse artista, já que eu já tinha uma paixão pela arte, mas no fazer artístico praticamente dos bastidores. E eu acho que isso, o fato de eu poder dividir isso é incrível também, isso faz parte também de um processo de mobilização, processo de formação, porque eu espero que eu possa ter ajudado aí algumas outras pessoas que também estejam nessa busca. Muito obrigada!